A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos comentando a segunda lição desta revista, que traz como título Revelação Divina e a Razão são Dádivas de Deus. Mas antes de iniciarmos o comentário desta lição, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, nos dá neste momento a Tua bênção, a direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, nos revelando a Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, abençoe a cada professor, a cada professora da Escola Bíblica Dominical que está nos ouvindo neste momento, para que possam, Senhor, ser preparados por Ti para este ministério tão importante do ensino da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, louvo a Deus por mais uma vez estar aqui juntinho com você para realizarmos este estudo bíblico, agradecendo aqui pela sua companhia, pela sua participação em nosso canal, pelas visualizações, os likes, os comentários e também por você estar divulgando os nossos vídeos. Convido a você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não é inscrito neste canal, a inscrever-se também, deixar aqui o seu like, sentir-se à vontade para comentar sobre as lições estudadas e compartilhar este vídeo com outros irmãos. Lembrando aqui aos inscritos que sempre confiram se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que sempre recebam de primeira mão as nossas postagens. Deixamos aqui bem claro que esta pré-aula, sob hipótese alguma, substitui a aula presencial ministrada pelos professores na sua escola bíblica dominical. Apresentamos apenas um complemento para o material constante da revista. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 2. Revelação divina e a razão são dádivas de Deus. O texto áureo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 20. E assim diz a palavra do Senhor. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade aplicada de hoje nos diz que a natureza é uma testemunha da existência de Deus e seu poder, porém não é o próprio Deus, pois Ele é o Criador. Os textos de referência de hoje encontram-se no Salmo 19, versículos 1 ao 6, e assim diz a palavra do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. O primeiro objetivo desta lição é conhecer os fundamentos da fé cristã. Deus nos criou com uma capacidade de pensar, de ter um raciocínio lógico, capaz de compreender racionalmente e cientificamente o mundo que nos rodeia. Também nos criou com a capacidade espiritual de reconhecer a sua existência, o que nos leva ao exercício da fé nesse Deus todo-poderoso, Criador do mundo e de tudo que nele há.
Na cultura ocidental, a oposição existente entre a fé, comumente conhecida como crença religiosa, e a razão, remonta a tempos antigos, e são muitas as discussões levantadas sobre ambas ao longo dos tempos. Quem já não sentiu na pele o desdém de algum professor ou colega de faculdade ou até mesmo no trabalho ao levantar polêmicas sobre a fé cristã? Não poucos são aqueles que contendem sobre a verdadeira fé no Senhor Jesus, demonstrando conhecimento apenas filosófico e científico do mundo e total ausência do conhecimento de Deus e da sua palavra. São pessoas como muitos de nós já fomos um dia, totalmente ignorantes em relação às verdades contidas nas Sagradas Escrituras, não se dando conta de que essas revelações também são atestadas pela própria natureza, pela ciência e suas importantes descobertas ao longo dos anos. O apóstolo Pedro afirmou que devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Nossa fé em Cristo não é cega. Ela tem razões sólidas e verdadeiras para existir e dar sentido à nossa vida espiritual e também racionalmente. Tópico 1. Bases fundamentais da fé cristã. O comentarista, pastor Joabes Rodrigues do Rosário, inicia este tópico dizendo que a religião cristã é baseada na fé e essa, por sua vez, baseia-se no conhecimento e não em superstições, especulações ou algo irreal ou ainda invenções humanas. A fé sempre foi marca registrada de um verdadeiro cristão, mas o que a Bíblia diz ser fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. O fundamento e base da fé cristã estão na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que despojando-se de toda a sua glória no céu, veio a esse mundo e ofereceu-se em sacrifício por mim e por você, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Em Hebreus 12:2, está escrito que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando verdadeiramente cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não há lugar em nossos corações para incredulidade, para superstições, para as invencionices de ordem espiritual ou outra crença religiosa que não seja cristianismo. A fé cristã se baseia no conhecimento de Deus e da sua palavra, que é suficiente para instruir e responder às questões existenciais do ser humano. E é conhecendo essa verdade que somos libertos de todo tipo de engano e pecado, para então vivermos em novidade de vida em Cristo Jesus. O pastor Joabes Rodrigues do Rosário, em seu livro Ciência e Fé Cristã, editora Betel, primeira edição, página 29, diz que a fé possibilita ao homem viver a realidade das dimensões eternas, nos tirando de uma incerteza e nos colocando em uma posição de convicção em relação à realidade do mundo espiritual. A fé torna possível a realidade do mundo imaterial. A fé supera aquilo que pode ser mensurado pelos sentidos, dando visão ao invisível. Subtópico 1.1. Razão. Chamamos de razão a faculdade de conhecimento intelectual humano, a capacidade de pensar, raciocinar por meio de argumentos lógicos ou de abstrações. Essa capacidade foi dada por Deus ao homem quando o criou e não há nada de errado em usá-la, desde que a mesma não supere a fé, impedindo a adoração e obediência a Deus e à sua palavra. Enquanto que a fé se apoia no princípio da crença e confiança em Deus, a razão se apoia no raciocínio. Tanto a fé como a razão são parâmetros de escolha e decisão para o ser humano. Podemos chegar a uma conclusão por meio do raciocínio lógico ou pela confiança em algum fato. O primeiro relato bíblico da batalha entre a fé e a razão humana
encontra-se em Gênesis 3, ocorrido no Jardim do Éden. Quando foi tentada pelos enganos da serpente, Eva começou a olhar para aquela situação sob uma perspectiva puramente lógica e acabou achando que a proibição feita por Deus não era assim tão relevante e estava se privando de algo bom, que era comer aquele fruto. Naquele momento, sua fé e obediência a Deus foram substituídas por pensamentos egoístas e autossuficientes que a levaram ao pecado. Temos que entender que o uso restrito da razão limita o entendimento humano sobre as verdades espirituais, enquanto que a fé traz o pleno conhecimento de Deus. Entretanto, devemos ter um equilíbrio e fazer uso tanto da fé como da razão na nossa jornada cristã. No que diz respeito ao cristianismo, vale enfatizar que ele não é uma religião que exige uma fé cega nos seus seguidores. Pelo contrário, o uso da razão e das descobertas científicas e arqueológicas tem colaborado muitíssimo para evidenciar as verdades contidas na Bíblia Sagrada, aumentando ainda mais a nossa fé. Portanto, a fé cristã não descarta o uso da razão para instrução e rejeição daquilo que não procede de Deus para as nossas vidas. Subtópico 1.2. Revelação divina. Revelar é o mesmo que deixar-se conhecer, propagar ou manifestar algo. Quando a Bíblia fala em revelação divina, passa a ideia do Deus Criador se fazendo conhecer ao homem, o seu poder, a sua glória, sua natureza e caráter, sua vontade, caminhos, seus planos, sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Os mistérios de Deus são tão profundos que a ciência não consegue desvendar. Deus tem se revelado através da natureza que Ele mesmo criou, como lemos no texto bíblico de referência de hoje, o Salmo 19. E também se revelou aos patriarcas, aos profetas, de diversas formas, bem como ao povo de Israel por meio da palavra profética, manifestações teofânicas e através de Jesus Cristo. A revelação de Deus está reservada primeiramente aos seus escolhidos, que o buscam, que o servem e andam em comunhão com Ele. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Davi escreveu que o segredo do Senhor é para os que o temem. Salmo 25:14. A revelação divina também se dá através da sua palavra. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus, seguido dos apóstolos e escritores que prosseguiram recebendo e transmitindo esta revelação até o Apocalipse. O apóstolo Paulo, a quem Deus confiou grande parte da revelação divina no Novo Testamento, não foi contado com os 12 apóstolos, mas recebeu de Deus profundas revelações, conforme Colossenses 1:26-27 e Gálatas 1:11-12. O cristianismo é baseado nas revelações de Deus aos homens. Subtópico 1.3. Razão versus revelação. Historicamente falando, após a Idade Média surgiram vários movimentos intelectuais, como o Iluminismo no século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, da luz, contra o antigo regime medieval ou Idade das Trevas. A principal característica deste movimento e corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Surgiu então o conceito de que a teologia e ciência tratam de campos diferentes. A teologia trata do transcendente e a ciência daquilo que é tangível, que é concreto, palpável. Ambas tinham o mesmo peso, como modos de se buscar o conhecimento. Ao longo dos anos, a ciência passou a ser considerada como o único parâmetro do que é real e verdadeiro
e a sociedade científica passou a ignorar o conhecimento de Deus como conhecimento ou verdade. Desse modo, o pensamento cristão é descartado pela sociedade científica, pois eles acreditam apenas que seja uma questão de fé. Enquanto isso, a chamada ciência passou a abarcar mais e mais áreas do conhecimento, aumentando cada vez mais os adeptos ao uso da razão. Entretanto, para nós cristãos, a confiança em Deus é que se define como verdade e deve afetar todas as áreas da nossa vida. Uma fé que não possa ser misturada com a ciência, ou com os negócios, ou com qualquer outra coisa, não é fé e sim uma crença cega. Precisamos usar todas as faculdades que nos foram dadas por Deus para nos fortalecermos na fé, tanto a razão como a inteligência, para aprendermos sobre as coisas seculares, como também a revelação de Deus. Vejamos esse texto bíblico. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Primeira carta aos Coríntios 14, 15. Fica claro neste versículo que o apóstolo Paulo desejou orar a Deus com o seu espírito e também com entendimento. Ele não estava disposto a se tornar um fanático em sua vida espiritual, deixando seu intelecto de lado enquanto dava total poder apenas ao seu espírito. Fica aqui um alerta para nós. Quando formos orar ao nosso Deus, que tenhamos a plena consciência naquele momento de que estamos falando com o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. E não podemos falar de qualquer maneira, como uma metralhadora que não pensa e apenas lança palavras. Temos que orar conversando com Deus, ouvindo e falando cada palavra com entendimento. Também nós devemos ter esse equilíbrio entre a razão e a fé e evitarmos os extremos de uma ou de outra. O comentarista, o pastor Joabes, diz aqui na revista do Professor que a fé que não raciocina é um engano à inteligência humana. O segundo objetivo desta lição é compreender a necessidade do uso da razão. Tópico 2. A necessidade do uso da razão. O comentarista nos diz neste tópico que é normal seres racionais se recusarem a crer na Bíblia sem evidências. Como Deus criou os humanos com esta capacidade, Ele, o próprio Deus, espera que vivam racionalmente. Não significa com isso que inexiste espaço para a fé, mas Deus quer que demos um passo de fé à luz das evidências, não no escuro. Assim, constitui nosso dever a utilização da apologética cristã. Subtópico 2.1. O homem é um ser racional. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, com livre-arbítrio, capacidade de decisão, pensar, ter um raciocínio lógico, ser criativo, discernir entre o que é verdadeiro ou falso, entre outras coisas. Vejamos um exemplo disso na Bíblia Sagrada. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 18 ao 20. Esse texto bíblico nos mostra como Deus procurou convencer Israel a abandonar a rebelião, o pecado, para que pudesse receber a salvação que lhe era oferecida de graça. Ele enviou seus profetas várias vezes, alertando ao povo que se arrependesse, mas o arrependimento não veio. Por isso Deus permitiu que sofresse e que fosse espalhado entre as nações. O Deus da Bíblia fornece razões mais que suficientes para que creiamos nele e na sua palavra e convida a humanidade
você, a razoar, a se arrepender de seus pecados, a se voltar para o Senhor, a receber de graça tão grande salvação em seu Filho amado, Jesus Cristo, a ter comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus. Tudo isso é possível quando compreendemos a grande obra redentora da nossa salvação, com entendimento, confiança, com fé. Subtópico 2.2. A fé é construída em nós por meio do conhecimento. Está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É necessário que ouçamos e creiamos na palavra de Deus, que permanece fiel para sempre. É incrível a forma como Deus trabalha por nós em todos os sentidos, por meio da sua palavra. Primeiramente, o Senhor nos encoraja, dando entendimento espiritual à medida em que lemos a Bíblia, ou ouvimos uma boa pregação, ou fazemos um estudo bíblico, o que nos fortalece a fé e produz a total confiança no Senhor. Quanto mais conhecemos a sua palavra e a colocamos em prática, mais desejo temos de nos aprofundar nela, de conhecer os mistérios de Deus, e mais aumenta a certeza de que Ele existe, está vivo, cuida de nós. Muito temos que aprender com o patriarca Abraão, chamado pelos crentes de pai da fé. A obediência é a característica marcante de todo aquele que tem fé. Abraão mostrou sua fé obedecendo incondicionalmente a ordem que lhe foi dada por Deus. Hebreus 11:8. A fé não questiona, obedece. A promessa de um filho chegou fora de época para Abraão e Sara. Gênesis 18, 11 e 12. Mas tudo se cumpriu em suas vidas, conforme Deus falara. Hebreus 11, 11, Romanos 4, 20. Quanto mais Abraão conhecia a Deus, mais confiança tinha nele, ao ponto de não lhe negar em sacrifício o seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa. Hebreus 11, 17. Em sua segunda epístola, Pedro dá ênfase especial ao conhecimento de Deus. Naquele contexto, como o gnosticismo havia distorcido o significado do saber, introduzindo sérias heresias no meio cristão, era necessário um ensino cuidadoso e fundamentado para refutar a filosofia gnóstica. Entre outras coisas, os gnósticos acreditavam possuir um conhecimento de origem mística, gnose. Para eles, a salvação vinha por meio do conhecimento, basicamente pela capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. O apóstolo Pedro diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na perspectiva bíblica, o conhecimento divino não é algo abstrato ou baseado em algum tipo de esoterismo, e sim o resultado do relacionamento íntimo com Deus. João 17, 3. Este conhecimento também não significa possuir cursos e mais cursos de teologia, porém pouca intimidade com Deus. Como disse certo autor cristão, é possível saber muita coisa sobre Deus sem conhecê-lo muito. Tal ocorre quando se pretende compreender as coisas espirituais de maneira puramente racionalista. Para o cristão verdadeiro, principalmente, conhecer a Deus é mais que uma questão de intelecto, é uma questão de profunda experiência existencial e espiritual com Ele. Subtópico 2.3. A natureza da fé. Ao mostrar que a fé não está separada da razão, o comentarista se reporta às incontestáveis provas racionais que nos são dadas pela Bíblia, suficientes para que tenhamos uma fé inabalável em Deus. Os registros de fatos históricos, as descobertas arqueológicas e até da própria ciência também provam a veracidade da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos o nosso Deus através da sua palavra, mais íntima fica a nossa comunhão com Ele e mais manifestações verdadeiras dos dons espirituais passam a fazer parte de nossas vidas e das nossas igrejas. O fato de estudarmos a Bíblia nos ajuda a fundamentar melhor a nossa fé, a nos manter vacinados contra doutrinas falsas
e a crescermos espiritualmente. Mas temos que ter o cuidado de não darmos ouvidos a qualquer ensino bíblico. Antes, examinar com critério o que nos é apresentado como sendo verdade. Veja que exemplo fantástico a Bíblia nos dá. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17:11. A avidez pela palavra é o desejo vívido de ler a Bíblia, compreendê-la, colocá-la em prática. Examinar as Escrituras é estar constantemente confrontando com ela aquilo que nós ouvimos ou aprendemos e também o que vivemos. Nada pode substituir a mensagem da cruz, o sacrifício perfeito de Cristo para salvar o pecador e a vinda do reino de Deus. Por não se atentar a essa verdade, muitos estão se iludindo com pregações que mais têm de filosofia humana e autoajuda do que de Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, segundo a Timóteo 3,16. A fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até o final. O terceiro objetivo desta lição é aprender sobre a importância da revelação na fé cristã. Tópico 3. O valor da revelação para a fé cristã. O comentarista, o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, nos diz neste tópico que Deus tem cercado o homem com diversas revelações, que provam a sua existência e suas ações no mundo. Há manifestações divinas irrefutáveis para qualquer pessoa reconhecer a existência de Deus, crer e se relacionar com Ele. Subtópico 3.1. Revelação na natureza. Também chamada por alguns apologistas de revelação geral, mostra a revelação do Deus Criador na natureza, obra de suas mãos. O Salmo 19, em seus versículos de 1 ao 6, usados como texto de referência nesta lição, ocupa um lugar especial nas Escrituras e tem sido citado inúmeras vezes ao longo dos séculos porque oferece uma explicação simples e bela da comunicação divina. Esse Salmo de Davi se divide em 3 partes principais. A primeira focando a revelação natural, a segunda falando sobre a revelação especial ou verbal e a terceira tratando de implicações práticas na nossa vida. O profeta Isaías também escreveu sobre a revelação de Deus ao homem na natureza. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40, 26. No livro de Jó, também encontramos essa revelação. Jó 12, 7 ao 9. Toda a criação revela o maravilhoso Criador, que tudo fez pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1 e Salmo 104. E para o seu louvor. O nosso próprio corpo, desenhado de uma maneira infinitamente superior a qualquer invenção humana, também declara que Deus é o seu autor. A Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, também fala que os atributos divinos são vistos claramente, não apenas na humanidade, mas também podem ser apreciados no universo material, onde a criação divina os declara vividamente. Deus aceita a declaração da sua existência pela natureza como suficiente a fim de que os homens fiquem inexcusáveis. O nosso Deus é tremendo, digno do meu e do seu louvor e adoração para todo sempre. Apocalipse 4:11. Subtópico 3.2. Revelação escrita. Segundo o propósito divino, a humanidade foi alcançada por uma revelação maior, o que a fez de forma dupla, através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva. João capítulo 1, versículo 1.
Essa revelação se tornou necessária devido à queda do homem e à necessidade que este tinha de reconciliar-se com o seu Criador. É interessante notar que o vocábulo Bíblia não se acha nos textos aqui das Sagradas Escrituras. Consta apenas na capa, mas não no texto desse precioso livro. A palavra Bíblia vem do grego, a língua original do Novo Testamento, e é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para a escrita, biblos. Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Foi escrita num período de 16 séculos aproximadamente por cerca de 40 autores, que pertenciam às mais variadas profissões e atividades. Estes viveram e escreveram em países, regiões, continentes diferentes, distantes uns dos outros, em épocas e condições diferentes. Entretanto, os seus escritos formam uma harmonia perfeita de 66 livros, dividindo-se em duas partes principais, o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros, não havendo contradições, o que prova sua autoria divina, sendo o seu tema central a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por ser a inerrante palavra de Deus, a leitura, a meditação e estudo da Bíblia Sagrada é de vital importância para o nosso crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa fé em Jesus. Por isso é tão importante para nós hoje sabermos manejar bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. É importante sempre lembrarmos da advertência feita pelo Senhor Jesus aos saduceus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É importantíssimo conferirmos tudo o que nos disserem ou pregarem, como faziam os nossos irmãos em Bereia. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Devemos fazer a leitura da mesma com reverência, em oração, sempre pensando no seu autor sagrado, na mensagem e na aplicabilidade que esta palavra tem na nossa vida diária. É de vital importância sabermos manejar bem a palavra de Cristo. Sobre essa importância de conhecermos a palavra de Deus e aplicá-la na vida cristã, veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nada pode substituir a mensagem da cruz, o sacrifício perfeito de Cristo para salvar o pecador e a vinda do reino de Deus. Subtópico 3.3. Experiência pessoal. Nada, amados, é tão marcante e transformador em nossas vidas do que a nossa experiência pessoal com o Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos. O livro de Jó fala do seu sofrimento, da dura prova pelo qual passou, de como em um só dia perdeu tudo o que possuía e, por fim, perdeu até mesmo a família, a saúde. É difícil imaginar a profundidade do sofrimento físico, psicológico e espiritual pelos quais Jó passou. No entanto, após ver a manifestação do poder de Deus, Jó pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Apesar das nossas experiências pessoais não poderem ser o balizador de nenhuma doutrina bíblica, elas nos moldam de acordo com a vontade de Deus, nos ensinam e nos trazem a convicção da verdade. Com o conhecimento de Deus e da sua palavra, passamos a ter nossas experiências com Ele, assim como teve Zaqueu, Nicodemos, a mulher samaritana, o apóstolo Paulo e tantos outros na Bíblia. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3, a parte B do versículo. Para concluir, Jesus Cristo sempre estimulava os seus ouvintes a usar a razão. Não queria que seu público tivesse uma fé cega, mas uma fé inteligente,
que tem fundamento e conteúdo. Usava fatos do cotidiano e a vida diária das pessoas para ilustrar uma verdade espiritual. Um exemplo disto são as parábolas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Estamos ali disponibilizando slides editáveis para cada lição aqui estudada, subsídios a mais para a sua escola bíblica, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista semanalmente, e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ele ainda está em construção, mas ele tem como objetivo disponibilizar a você todos os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, comente sobre o assunto aqui estudado e divulgue esse vídeo com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.